Existem economistas dos mais diferentes tipos e eles divergem em muitas coisas. Mas uma coisa todo economista concorda: o crescimento de um país depende desses 4 fatores: o consumo das famílias, o investimento das empresas, os gastos do governo e as rendas internacionais. Vamos olhar de perto cada um desses fatores do governo Bolsonaro e ver por que o Brasil não cresce e por que não vai crescer com esse governo. Nesta coluna dos gastos das famílias, foi onde Bolsonaro fez mais estragos. Com seus ataques ao mundo do trabalho, ele retirou dinheiro diretamente do trabalhador. Suas reformas da legislação, como o atual contrato verde-amarelo, o desmonte da fiscalização do trabalho, fizeram com que a informalidade disparasse. Estamos falando de bico, aquele trabalho sem carteira assinada, sem direitos. 2019 bateu o recorde histórico desse tipo de trabalho. Hoje, 41% dos trabalhadores do Brasil são informais. Mas vejam, não é só não ter direitos, é ter salário menor. Sim, o trabalhador informal ganha menos. Isso diminui o consumo das famílias, o poder de compra, sem falar das 12 milhões de pessoas desempregadas. O resultado está aí. A pesquisa do IBGE prova: metade dos brasileiros são obrigados a viver com até R$ 413 por mês. Gente, nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas. Ora, quem ganha R$ 413 não pode consumir. Mal e mal luta para sobreviver. Mas o Bolsonaro diminuiu a renda, fez ainda pior, aumentou os gastos. Com a extinção dos programas sociais, como Mais Médicos, a farmácia popular, os cortes da educação, a população teve que arcar com novas despesas, teve que comprar medicamentos, pagar por consultas, teve que apelar para os planos de saúde populares. Resultado? A pouca renda que sobrava para o consumo foi para áreas que antes eram supridas pelas políticas sociais que já não existem mais. Para liquidar de vez com o povo trabalhador, Bolsonaro aprovou uma reforma da Previdência que aumenta o tempo e o valor de contribuição ao mesmo tempo que diminui os benefícios. É o tiro de misericórdia no consumo dos trabalhadores, que além de tudo atinge o recorde de endividamento da história. Sem consumo da população, a economia começa a engasgar. Mas quem sabe as empresas podem salvar os investimentos e o crescimento? Infelizmente, a resposta é não. Sem dinheiro na mão do trabalhador, como vimos, não há consumo. E sem consumidor, as empresas ficam sem mercado para vender seus produtos. Com baixa venda, o comércio compra menos da indústria. É por isso que a capacidade ociosa da indústria brasileira chegou em 2019 a 40%, um recorde histórico. Mas o governo também cortou os financiamentos para novos investimentos como o BNDES. Sem mercado e sem financiamento, o empresariado não investe. Por isso temos hoje o pior índice de investimentos desde 1942. Uma verdadeira tragédia. Finalmente, Bolsonaro praticamente acabou com Minha Casa Minha Vida, que garantia a construção civil, paralisou quase todas as grandes obras de infraestrutura. Resultado: menos mão de obra num dos setores que mais emprega. Então, já estamos sem consumo das famílias, sem investimento das empresas. Vamos ver se os gastos do governo salvam a situação. Infelizmente, a resposta, de novo, é não. Aliás, muito pelo contrário. Com uma política econômica na contramão da experiência internacional, o dono da economia, o senhor Paulo Guedes, reage a cada diminuição do crescimento com mais cortes, num ciclo infernal que se retroalimenta. Neste ano vamos, como tudo no governo Bolsonaro, bater o recorde de menor investimento público da história. Tem mais.
o governo Bolsonaro acabou com o conteúdo nacional das compras das empresas públicas que passaram a gerar empregos lá fora. Ainda privatizou ou precarizou empresas que eram fundamentais para puxar a economia. E ainda retirou dos bancos públicos o caráter de indutor do crescimento. Por fim, estamos vivendo sob a famigerada Emenda 95, que é uma espécie de chave para entender a relação dos gastos públicos com o baixo crescimento. Quanto menos o país cresce, menos o Estado gasta. O que cresce com isso? Só a recessão. É óbvio que é a recessão. Ou seja, com essa política, com este governo, o Estado brasileiro não é um instrumento de crescimento, mas um obstáculo do desenvolvimento. Contudo, mais falhando no mercado interno, restaria agora a esperança de que as exportações e os investimentos internacionais salvassem a pátria. Eu não quero ser pessimista, eu torço pelo Brasil, mas deste mato não saiu, nem vai sair nenhum coelho. O mercado mundial já estava mal das pernas com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Só que Bolsonaro resolveu piorar um pouco mais as coisas. Atacou nossos principais parceiros comerciais, como a própria China. Aprisionou uma embarcação iraniana que comprava produtos brasileiros. Rasgou o acordo da União Europeia. Ameaçou acabar com o Mercosul. Os resultados despencaram. O vergonhoso é que Bolsonaro fez tudo isso para agradar Donald Trump. E qual foi a resposta de Trump? Uma bofetada na diplomacia brasileira, sobretaxando os produtos brasileiros, o aço, o alumínio, e deixando bem claro que os Estados Unidos são um concorrente do Brasil e não vão fazer nada que não seja do seu interesse. Daí não sai coelho mesmo. Bolsonaro é uma usina criadora de crises. Atacou o presidente da França, o Macron, sua esposa. Atacou a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Atacou a Greta Thunberg, o Leonardo DiCaprio, acordos internacionais do clima, os direitos humanos. Enfim, atacou a tudo e a todos. Isso passa uma noção de um país governado por um lunático, um sujeito absolutamente instável. E o capital, os tais investidores, odeiam instabilidade. O resultado, é claro, foi a maior saída de dólares desde 1982. Ou seja, até agora, o governo Bolsonaro é uma terra arrasada. Mas para que não digam que nós do PT só criticamos, eu tenho sim propostas de como o Brasil pode voltar a crescer e gerar empregos. E isso se faz colocando dinheiro na mão do povo com direitos e políticas públicas, incentivando o crescimento com crédito e conteúdo nacional, retomando o investimento na infraestrutura, habitação, nas políticas sociais, desenvolvendo uma política externa soberana e voltada a nossos interesses. O Brasil já conhece esse caminho. Já fizemos o Brasil crescer reduzindo desigualdades. É possível fazer de novo. Chega de destruição. Está na hora de reconstruir o Brasil.